Olá, mulheres e profissionais que nos acompanham, sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas a mais um episódio do Fala Engenheira, o podcast do Coletivo de Mulheres do SENGE Paraná. Esse é um espaço de troca, escuta e inspiração. Aqui debatemos temas atuais e ouvimos mulheres que têm feito a diferença na engenharia, agronomia e geociências, sempre com um olhar atento às pautas sociais, ambientais e às questões de gênero. Eu sou Cláudia Canoni e te acompanho hoje nesta conversa. Eu sou Guilherme, jornalista do SENGE Paraná, e é um prazer estar na gravação desse podcast desse Fala Engenheira tão relevante. Em um contexto de emergência climática e transição energética, queremos entender o papel da engenharia e dos sindicatos para construir um futuro mais sustentável, justo e inclusivo. E para isso, temos a honra de receber hoje Simone Bahia, que é engenheira química com especialização e mestrado na área ambiental. Simone tem uma trajetória de mais de 25 anos na área de meio ambiente, atuando em diferentes frentes como licenciamento ambiental, controle e monitoramento, indústria de petróleo e gás e órgãos públicos. Além disso, é uma liderança sindical comprometida com as pautas socioambientais e o protagonismo de mulheres na engenharia. Seja muito bem-vinda, Simone. Obrigada, Cláudia. Pode se apresentar, por favor, para a nossa audiência? Bem, vamos lá. Então, como você já disse, eu sou engenheira química de formação. Meu mestrado e minha especialização são nessa área ambiental. Já tem alguns anos que a gente milita nisso, a gente veio do movimento social. Então, antes de chegar na questão sindical, a gente era do movimento social, trabalhando a área ambiental. Eu sou de origem indígena, então a gente tem toda essa vertente dos povos tradicionais, né? Outro dia um amigo falou, você tem um pé na Amazônia? Eu disse, não, eu tenho os dois. É né? sobre isso. Os dois. E há algum tempo a gente está dentro do movimento sindical, pautando as questões de gênero, raça, diversidade, né? A gente ampliou todo esse universo, e também as questões ambientais. Muito bom. Beleza, começando aqui. Simone, você tem uma trajetória sólida em meio ambiente, passando por licenciamento, indústria, consultoria e gestão pública. Como essa experiência moldou sua visão sobre urgência climática? Essa experiência ela me mostrou a necessidade de nós termos mulheres, de termos a diversidade em todas essas áreas, quer seja, principalmente nas políticas públicas. Isso mostrou para a gente a necessidade, porque faltava pessoas que tivessem essa visão, que tudo está interligado. E quando a gente fala de emergência climática, as mulheres elas são as mais afetadas, né? E você já tem todo um conhecimento tradicional das populações tradicionais que lidam com as alterações, que lidam com o meio ambiente há algum tempo. E isso é uma necessidade que você tem de incorporar esses saberes populares à nossa parte científica. Então, essa minha trajetória mostrou que cada vez mais você tem essa necessidade de trazer o popular e também, claro, juntar com o científico para você poder fazer alguma coisa, né? Eu sempre penso que a solução ela está nessas pessoas, ela está nas pessoas que pensam o diverso, né? O cientista, a pessoa que está licenciando, os órgãos públicos, os gestores, né, que se fala muito em gestor agora, e os políticos, eles têm que ter essa visão de mundo ampliada, né? É isso. Eu acho que você respondeu um pouquinho a próxima pergunta, que era exatamente nessa linha, né? A gente tem alguns estudos que comprovam que as mulheres, e sobretudo pessoas negras, né, que são, em grande maioria, vulnerabilizadas, elas são mais afetadas pela crise climática. Sim. E aí, considerando que você está em duas pontas muito interessantes, porque é a de povos e comunidades tradicionais, e também está no outro lado, que é a área técnica científica, que é a engenharia, né? E que é vista como uma área exata, por muito tempo foi vista como uma área em que se pensava muito, lidava, na verdade, muito pouco com pessoas e muito mais com projetos, mas que são feitos para pessoas. Então, a partir dessa perspectiva, eu gostaria de entender, da sua visão mesmo como engenheira, como você acha que, aliás, qual o papel da engenharia, na sua percepção, em relação ao momento que a gente vive, assim, qual resposta a engenharia pode dar para esse momento de crise climática? Essa é uma pergunta que a gente sempre diz que ela é diversa, né? Então, você não tem uma solução, você tem múltiplas soluções. A engenharia é aquela que vai te dar a solução tecnológica, a solução
dos projetos, que eles não podem em nenhum momento deixar de considerar todas essas pessoas, toda essa diversidade que está sendo afetada. Sim. Então, anteriormente se fazia projeto, não se pensava, vamos tirar aquele povo dali. Então, hoje em dia, a gente tem o licenciamento ambiental, que, infelizmente, essa coisa de você simplificar, ela não adianta, porque você vai estar simplesmente deixando de considerar várias coisas, né? Você vai considerar o que o empreendedor está dizendo. Eu não vou afetar, não estou fazendo isso, é uma carta de boas intenções. E de boas intenções a gente não vive, a gente vive da realidade, a gente vive de compensação ambiental, a gente vive de mitigação, a gente vive de controle, que é necessário. Não só dentro das áreas grandes, aí você falou, eu trabalhei muito tempo na área de petróleo e gás, mas também nas outras áreas menores, porque às vezes um empreendimento que você pensa, eu vou construir um prédio, sei lá, de 40 andares, e aí do lado eu tenho um prédio pequenininho, uma área social que vai ser coberta ali, aí você não considerou o impacto de vizinhança. Então, eu sempre digo que a engenharia ela é feita para isso, você tem que pensar o todo, e a engenharia que vai trazer esse retorno com a melhoria dos projetos, com a melhoria da qualidade, com a melhoria, inclusive, dos controles, tá? Retomando um pouco da primeira resposta ali, de mulheres ocupando espaços estratégicos. Em sua trajetória, você ocupou espaços estratégicos como mulher em áreas marcadamente masculinas, e queria saber que desafios e contribuições essa perspectiva traz para a engenharia ambiental. Para a engenharia como um todo, né? Ela sempre traz. Os desafios são de toda... As pessoas dizem, o desafio da engenharia é diferente. Não, é igual de todas as mulheres. É a misoginia, é o machismo, né? É a reprodução do machismo pelas outras mulheres, né? Então, você sempre vai ter isso. Não é porque a gente chegou num patamar, né, de conhecimento que você não vai ter aquilo. Você pode ser até menos visível, mais sutil, mas sempre vai existir. Mas isso também te mostra a necessidade de ter mais gente e de visibilizar essas mulheres que estão nesses espaços, quer seja de poder ou de decisão. Inclusive, no coletivo de mulheres da federação, a gente teve uma campanha sobre isso, pela ocupação dos espaços de poder. E algumas pessoas entenderam errado. Como assim? Vocês querem tomar o poder? Não, a gente quer ocupar para colocar a nossa visão, para mostrar que não é só de uma maneira que se pode fazer, que se você tem um projeto, se você tem alguma coisa relacionada a desenvolvimento, você tem como fazer isso de uma maneira melhor, que afete menos pessoas, que você traga mais gente. Por isso que é tão importante as premiações, como agora que tem a da engenheira Enedina Alves Marques, né, aqui no Paraná. Nós temos a premiação da engenheira Eugênia na FCENG. É importante trazer essas mulheres e mostrar que existem mulheres ocupando esse espaço. Até para as meninas, né? Para as meninas considerarem isso que é um pertencimento delas. Na FCENG nós temos uma experiência que é muito legal, que é relacionada a um projeto que tem no Rio, que eles fazem leituras nas áreas periféricas. E eles levaram o nosso compêndio da engenheira Eugênia, né, que é a nossa personagem quadrinhos, né, que temos na FCENG, para lá. E muitas crianças, tanto meninas quanto meninas, disseram, no primeira vista, mas engenharia é coisa de gente rico. Isso é coisa de gente branca. Aí não, olha, a engenheira Eugênia, ela é negra, mulher, é divorciada, tem filhos, veio de origem pobre. E isso é importante, as pessoas se verem, sabe? Você vê que tem pessoas iguais a você e que você pode trilhar aquele caminho e chegar a ser um profissional da engenharia e trazer aqueles saberes populares que eu falei lá no início, que são importantíssimos. A gente nunca vai poder ignorar o que vem do popular. Muito bom, muito bom. A gente tem também a tua atuação nas entidades sindicais, sobretudo numa federação, que é um espaço muito importante, e trazendo, né, com muita frequência essa importância da presença de mulheres, com muita frequência, e dentro da pauta de mulheres, os recortes que você também faz. E aí, considerando isso, Simone, conta pra gente um pouco qual a sua percepção sobre a importância das entidades sindicais, das federações, para visibilizar essas demandas desses grupos
E também para conseguir colocar na pauta questões como, por exemplo, as injustiças climáticas que esses grupos sofrem, né? Mesmo estando mais tecnicamente qualificados, ocupando outros espaços, ainda há uma presença muito reduzida desses grupos, né? Então, consequentemente, estão com menor frequência nas pautas. Não, o sindicato nunca vai deixar de existir, não pode nunca deixar de existir. Por quê? Porque é onde você está, você interfere, outro dia estavam falando disso, né? A gente interfere na vida da pessoa, literalmente, porque você traz para aqueles acordos coletivos, para as convenções, as demandas dos trabalhadores e das trabalhadoras, os problemas, você traz as soluções. E se a gente não estiver ali para ouvir, para representar aquele trabalhador, como você vai fazer frente ao teu patrão, que ele tem todo o poder, inclusive de te demitir, se não tiver o sindicato? É o sindicato que vai levar a demanda, é o sindicato que vai pensar as questões sociais. Né? Você fala muito do financeiro, mas o social é extremamente importante. O Senge Paraná é o primeiro a trazer o combate à violência contra a mulher numa cláusula, né, de negociação coletiva. E isso foi o primeiro da nossa base. Isso não pode ser esquecido. E a gente trazer a visibilidade também dos problemas, porque a primeira negociação que eu sentei, eu me lembro que o cara lá, dos empresários estavam olhando, e ele olhou assim e disse, poxa, essa menina, ele no final falou, essa menina que fica fazendo exigências. E não eram exigências, eram coisas necessárias. Eram coisas como você ter folga, coisas como você ter um salário família, um auxílio creche melhor. Eram coisas que são necessárias para as mulheres e para os homens hoje em dia também, porque a gente tem que pensar nos múltiplos modelos de família. Sim. Então, o sindicato é essencial, não pode nunca acabar. A gente, porque tem que acabar. Gente, se acabar o sindicato, o trabalho ele vai ser extremamente precarizado, porque é o sindicato que combate essa precarização. Falta essa consciência de classe que a gente necessita do sindicato para estar ali lutando pela gente, né? E trazendo as soluções, e trazendo, muitas vezes, pequenos avanços, né, que parecem coisas pequenininhas, né, como você ter folga depois de sofrer violência, num futuro próximo eles vão engrandecer muito a qualidade do teu trabalho, vão melhorar a tua qualidade de vida, né? Então tem que se pensar, inclusive, em termos de futuro, que é uma coisa que às vezes o empresariado só pensa no agora, vai faltar hoje, vai faltar amanhã. Mas no futuro essa profissional pode virar uma grande líder, pode trazer, inclusive, sei lá, prêmios, trazer coisas melhores para a tua empresa. Então tem que se pensar nisso. O social, ele é uma necessidade. Não estou excluindo o econômico com isso, né? Claro que a gente luta para melhoria econômica, mas o social é extremamente importante. Entra, inclusive, na questão de motivação, né? A gente tem hoje um debate muito grande no empresariado sobre métodos de motivação, diferentes estudos em relação a isso. E uma iniciativa como essa, ela pode ser tida como uma iniciativa para promover a motivação. Sim. Totalmente. A motivação está diretamente ligada à produtividade também, né? Até digamos, para o empresário. E todos os direitos, do direito mais básico que a gente tem, acho que vieram fruto de luta, nada é cedido. É uma ideia, se você for pensar, é revolucionário. É revolucionário e vai trazer frutos para todo mundo. Para todo mundo. Muito legal. Indo um pouco para o assunto ali da crise climática novamente, que é uma realidade no Brasil e no mundo, com impactos diretos nas cidades, florestas, no campo, no meio aquático. Qual o papel da engenharia diante desse cenário? O papel da engenharia é principalmente de controle também e de trazer equipamentos, metodologias mais eficientes para que causem menos impacto ao meio ambiente. Isso daí é um papel que é crucial, a gente tem que pensar nisso e trazer tanto para a parte de monitoramento, de controle e da própria produção. Você ter uma produção mais limpa, mais eficiente, né? Você ter gastar menos energia, menos água, maiores controles. Aí a engenharia é quem tem que pensar isso, é uma necessidade. Já passou o tempo da gente dizer, não cabe a mim. Não existe mais nenhuma área, nenhuma produção que
que seja excluído da questão climática, né? Então, hoje em dia, você tem que pensar em tudo. E o em tudo está realmente ligado, porque é um ciclo, né? Se você joga água quente num rio, você está matando um monte de organismos que vão fazer alguma coisa, você vai exterminar os peixes. Então, isso daí é um exemplo pequenininho, né? Então, onde é o controle dessa temperatura? O controle dessa temperatura é através da engenharia. Simone, um outro ponto, né, dentro aí da injustiça climática, a gente acaba levando um pouco para esse lado, porque também é a tua área de formação. Sim. E muito tem se falado no SENGE sobre a importância de o SENGE, né, caminhar nessa direção, de fazer algo. E aí a gente às vezes tem dificuldade de encontrar os profissionais que conseguem falar sobre isso também, porque são diferentes áreas, diferentes engenharias, cada uma atuando na sua área. E daí quando a gente viu ali, a gente falou, opa, vamos aproveitar a Simone. Então, considerando que você atuou também na indústria de petróleo e gás, existe um debate hoje, ele está no centro hoje de algumas discussões, existe um debate hoje sobre a transição energética, né? E eu gostaria de saber qual a sua percepção sobre isso, como você acha que isso de fato contribui ou não contribui, quais são os dilemas, na tua opinião? Ela não é só questão de você modificar a matriz. Vai depender de cada caso. Porque em alguns lugares você vai ter que ampliar a matriz, outros você vai ter que reduzir, outros você vai ter que modificar. Isso é de caso a caso, de lugar para lugar. Por exemplo, você tem uma pessoa que mora... Eu sou do Pará. Lá no interior do Pará, numa vila não sei aonde, que agora, somente nesse século, com luz para todos, isso daí é exemplo familiar, tá? Começou a ter energia. Você vai querer que aquela pessoa deixe de usar energia elétrica agora? Sendo que agora que ela teve, lá eles não precisam que modifique, ainda estão precisando que ampliar, né? Você ainda tem o desafio da baixa tecnologia. A gente está falando de alta tecnologia, mas em alguns lugares você não tem acesso à baixa tecnologia, você não tem acesso direito à energia, à água tratada, você não tem acesso à internet. A gente fala em 5G, tem lugar que você não pega nem internet, que imagina os Gs, né? 4, 5G. Então, a transição ela é muito falada de modificar a matriz, mas a gente também tem que pensar que em alguns lugares você vai ter que ampliar. Algum lugar vai ter que ampliar para poder chegar num nível para depois modificar. Se já der para chegar bacana, com eficiência, com diminuição de consumo, maravilha, mas aquela pessoa ali está precisando de energia, aquela pessoa está precisando de água tratada. Então, ali não é reduzir, ali é ampliar. Não dá para você tirar de onde não tem. Então, é por isso que é uma discussão que ela não pode ser superficial. Ela não pode ser apenas, vamos mudar tudo? Não, gente, não é só mudar tudo. Sim. Vamos considerar quem está precisando de energia, que tipo de energia, porque tudo é um ciclo, né? A gente fala, inclusive, de regeneração, né? O governo Lula foi o primeiro a falar de regeneração no seu programa. E a gente tem toda essa vertente, porque são vários Brasis, né? É o Paraná que precisa de crescimento, mas na Amazônia eu estou precisando de melhorar o clima, de resfriar. Então, são vários pensar. Pensar de acordo com o teu lugar, com a comunidade. É uma coisa muito interessante, porque isso demonstra como a política pública, ela precisa ser regionalizada, né? Tipo, mesmo uma política pública que venha num caráter mais federalizado, ela precisa contar com agentes das mais diferentes regiões. Porque se a gente tem, por exemplo, apenas um grupo em Brasília, por exemplo, pensando a questão da transição energética, muito possivelmente a chance de erro aí é muito grande, porque você vai vulnerabilizar outros povos, outros grupos, outras comunidades que não estão participando desse debate, né? E daí a importância também da gente ter grupos organizados, também como sindicatos, como movimentos sociais, que consigam levantar o debate, porque às vezes a gente tem grupos que têm demandas muito necessárias, mas que não conseguem dar visibilidade para essas demandas. Elas existem, elas são demandas latentes, mas eles não conseguem visibilizar. E isso tem uma grande influência na política pública, no que é construído e no que é depois implementado, né? Então, só reforçando ali, mais uma vez, a importância desses grupos e de entidades como o próprio SENGE, como a própria FICENGE, né? Que acabam levantando esses debates também.
Importantíssimo. E eu tenho um exemplo que eu gosto sempre de citar. Quando a gente fala de mulheres, políticas para mulheres, né? A gente fala da questão da segurança pública, a gente fala de Wi-Fi público, porque às vezes você tem um negócio lá para denunciar, você não tem Wi-Fi, você não tem internet. E um ponto que eu sempre gosto de lembrar, que é uma coisa que é simples, mas às vezes não é usual, é você pensar em lavanderias públicas, onde você tem um conjunto habitacional, onde você tem um prédio popular, você colocar uma lavanderia para todo mundo, pública, organizada. Você já pensou em quantidade de energia que você vai deixar de gastar? Considerando, ao invés de você ter, sei lá, 50 máquinas ali, todas ao mesmo tempo, a pessoa vai lá de acordo com a necessidade, você só precisa de ter um bem, você não vai estar ali alimentando aquela coisa do capital de ter que comprar tanto. Eu não sou contra as máquinas de lavar, não. Mas, assim, eu estou dizendo que dá para você ter coletivamente as máquinas de lavar. Você diminui, inclusive, a demanda de energia. Você diminui, talvez, o sacrifício da pessoa de ter que comprar uma máquina, um tanquinho, ou lavar na mão, e o tempo que aquela pessoa vai estar gastando naquela função. Então, a gente, às vezes, tem... As soluções, às vezes, elas são bem simples. É uma questão de pensar. Por isso que eu sempre te falo, tem que ter a diversidade, tem que ter a mulher pensando, tem que ter o indígena, o negro, a diversidade pensando, porque cada um tem um problema e, às vezes, a solução está bem ali do lado. Basta você pensar um pouquinho. Sim. Pensando nas novas gerações, a gente tem o coletivo de jovens engenheiras e engenheiros, o Senj Jovem, que trabalha muito com os ODS da ONU, né, com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Que tipo de formação e preparo você acredita que esses engenheiros e engenheiras que estão se formando para o futuro devam ter para atuar com responsabilidade quanto à questão ambiental? Nossa, para começar, a gente tinha que ter realmente pelo menos uma disciplina ligada à área social, sabe? A gente tinha que ter esse entendimento. Eu não vou te dizer qual é a disciplina, porque realmente é algo para a academia. Mas a gente tinha que ter essa vivência. Assim como nos projetos ou dentro da universidade, a gente tinha que ter essa vivência com o público. Você conhecer essas realidades, sabe, dos Brasis, até da tua cidade. Porque, às vezes, você está formando um profissional que nunca saiu de uma área de classe média, onde você tem tudo, onde você tem asfalto, você tem energia, você tem segurança, você tem internet, você tem coleta de lixo. E aí se aquela tiver uma disciplina ou disciplinas que tiverem essa vertente humana, né, social, não humana, não, social, de você ir lá e conhecer essas realidades e começar a pensar aquelas realidades e entender que é só um planeta, né? Tá todo mundo junto aqui, não tem plano B, e que há necessidade de você melhorar para esse pessoal que não tem as coisas. Para toda a sociedade evoluir, seria já um grande avanço na formação do engenheiro e da engenheira. É necessário. E também pelo menos uma disciplina na área ambiental, para você entender um pouco do que é o ambiente, e não um ambiente, aquela coisa intocada, mas entender ele como a dinâmica da coisa, né? Como algo que se modifica, que evolui e que é necessário que a gente entenda. Muito bom. Acho que nessa direção também a Simone já tem colocado muito, né, pra gente a relação da importância... Aliás, a Simone já tem colocado muito pra gente a importância da engenharia ser pensada pela diversidade. E aí, ainda trazendo essas temáticas, né, de injustiça climática, existe alguns conceitos que eles às vezes assustam um pouco as pessoas em relação a isso. Por exemplo, o próprio racismo ambiental, que é uma coisa que um tema que está bastante na pauta. Tem vozes como a própria Sueli Carneiro, a Tainá de Paula, que tem falado muito sobre isso. Mas na engenharia a gente sente, assim, ainda que as pessoas ficam, mas como assim? O clima está sendo racista? E aí, tipo, é muito difícil, às vezes, de explicar, né? Então, eu queria que você falasse um pouco sobre isso, assim, você percebe esse debate entrando hoje na engenharia? Você tem conseguido falar sobre isso? Encontra dificuldades? Como todo tema que envolve grupos, né, ou temáticas que não são universalizadas, né, quando se fala em racismo, né, é um grupo que sofre, né? Quando você fala em xenofobia, é um grupo que sofre. Ele é um grupo, uma temática difícil de tratar, porque ela não é comum. Então, não é o clima que escolheu, é a condição diversa que aquela pessoa vive
e que está fazendo com que ela seja a maior vítima do clima, ou melhor, da injustiça climática, né? O clima sempre existiu, a gente que modificou ao longo dos anos com tudo que a gente fez no meio ambiente. Eu tenho que me colocar porque eu estou vivendo aqui, né? E estou usando essas benesses. Mas é difícil de tratar, porque muita gente diz, isso não existe. Não existe porque você não está vivendo aquilo. É sobre isso. É sobre isso. Então, você vai falar, não, tem gente que está sofrendo isso. Por quê? Porque ele é mais pobre. A maioria das pessoas que tem condição, né, financeira inferior, você não vai ter acesso, você não vai morar bem, você não vai ter transporte, você não vai ter coleta de lixo, você vai estar sujeito às enchentes. Então, isso daí é justiça climática. Essa pessoa ela está sendo injustiçada porque ela tem uma condição de vida que é precária. Então, existe esse racismo climático, porque quem está nas periferias, na maioria das vezes, são as pessoas negras, né? São os migrantes, são as pessoas que não têm condições. Então, não dá para dizer que não existe, mas ele é uma temática difícil de tratar, porque é muito... infelizmente, a engenharia ainda tem uma face que é a do homem branco e heterossexual. A mulher, ela foi vista recentemente, né, na engenharia e tal, mas quando você vem falar de mulheres indígenas, mulheres negras, os GLBTs, que a PN+, eles não são vistos, agora que a gente está tratando de diversidade. E muitas vezes, quando você vai tratar de diversidade, que a FCENG tratou, inclusive na última SOEA, nós fizemos um debate sobre diversidade. Foi muito bom, com o menino aqui do Paraná, com Virgílio, que foi excelente, mas é preciso ter coragem. É preciso que as entidades tenham coragem de tratar esse assunto, porque é algo que existe e só a gente vai dar solução. A gente que tem não é uma opção, como eu disse, né? Não tem plano B. É uma necessidade, nós resolvemos o problema climático como um todo, para que todos consigamos viver nesse planeta. Sim. E é preciso pensar, né, quando a gente fala especialmente do racismo ambiental, a gente está falando de planejamento urbano, a gente está falando de PPA, LDO, de LOA, para onde está indo o orçamento, né, tipo, quais são as vias que estão sendo calçadas, quais são as vias que estão recebendo saneamento. Então, a engenharia está totalmente conectada. É um debate muito importante de ser feito na engenharia. É um debate complexo, porque geralmente ele é feito pelos movimentos sociais, porque quem sofre, né, as pessoas periféricas, enfim, e a gente olha para esse debate com um desejo de que ele seja inserido na engenharia, porque são os engenheiros e engenheiras que estão construindo esses projetos. Obviamente, nem sempre são as pessoas que têm o poder de decisão, mas estão muito próximas das pessoas que têm, sabe? E se conseguem levantar essa pauta, porque a gente sabe que os gestores públicos pensam em voto, e não necessariamente na hora de construir um projeto, uma via, uma praça, eles estão pensando necessariamente naquelas pessoas que estão ali que merecem iluminação pública, que merecem maquinário, que merecem equipamento público de qualidade. Então, e aí eu estou indo de uma forma muito simplista, né, porque envolve muito mais questões em relação ao racismo ambiental, mas a gente tem feito, né, inclusive enquanto comunicação, a gente tem levantado de vez em quando esse debate, assim, tentado sensibilizar a engenharia nesse sentido. E é sempre muito importante ver que a gente tem engenheiros e engenheiras que levantam esse tema e que, mesmo diante das dificuldades, conseguem inserir essas temáticas na agenda das instituições que pertencem, sabe? E acho que, como você falou na última resposta também, é difícil separar a parte ambiental da parte social, né? Sim. São completamente interligadas. Como você avalia o papel das engenheiras e dos engenheiros nos territórios, especialmente em ações de prevenção de desastres? Nossa, é crucial, né? Crucial que você trabalhe, tenha profissionais trabalhando nisso, pensando, né, na prevenção, né? Porque depois que acontece, é aquele espetáculo, né? Aparece fulano para falar, todo mundo tem uma opinião, mas o antes é que é o que tem que ter, né? A prevenção é a pessoa pensando, as pessoas, né? Não é uma pessoa, as pessoas pensando naquela solução para não acontecer aquele acidente, para não acontecer aquele problema. Então, é uma das coisas que a gente tem que realmente incentivar, que tenha a prevenção. E a engenharia, ela é a especialista aí para prevenir todos esses desastres, tanto de enchente a queda de pontes, como a gente tem visto, né? Queda de avião. Então,
Eu estou falando assim, generalista, porque a gente está falando, vamos entrar nos detalhes técnicos como um todo, mas é importante a prevenção, porque se não tiver a prevenção, você vai estar tentando só mitigar acidente. Sim. E não é o objetivo, né? O objetivo é que a gente garanta a segurança para todos e todas. E segurança em vários aspectos, tá? A gente está falando de acidente, mas aqui segurança ambiental, segurança alimentar, que é importantíssima, né? Inclusive, vocês têm agora no Paraná, né, a engenheira agrônoma que ganhou o prêmio Nobel, né, da agronomia, e tratando da questão ligada a alimentos também, né? E é bom que a gente lembre que tudo é uma cadeia, né? Não é só a produção, é produção, guardar, ter defensivo, é distribuir. Então, a gente nunca tem que pensar... eu sempre volto a isso, porque é importante. Às vezes as pessoas pensam, não, mas a minha engenharia é só para, sei lá, gerar energia. Não é só. Ela está integrada a uma cadeia imensa. Sim. Né? Então, é bom a gente pensar também nisso. Muito bom. A gente está indo para o final, a gente vai ter mais duas perguntinhas. A primeira, eu queria que você falasse um pouquinho sobre a Eugênia. Ela é um personagem interessante, como você falou, ela foge um pouco a curva, porque é uma mulher negra, engenheira, com N outras questões, divorciada. Você falou, eu não sabia que a Eugênia era divorciada. Então, fala um pouquinho da Eugênia pra gente, como que surge essa personagem, qual o objetivo dela, de fato, dentro do coletivo de mulheres e da engenharia. A gente estava na Bahia, né? Dia de Iemanjá tendo reunião, olha só. Para ver como o coletivo trabalha, né? Reunido lá. E o que a gente queria? A gente queria ter um instrumento de comunicação fácil para trabalhadores, para trabalhadoras e para a comunidade em geral. E coletivamente, isso é uma das coisas muito legais da Eugênia, porque fomos pensando, vamos fazer... uma charge? Não, vamos fazer não sei o quê. E um momento lá se chegou, vamos fazer uma personagem, vamos fazer quadrinhos, maravilha. Aí eu tinha lá no Espírito Santo Pata, que é aqui no desenho, eu disse, posso falar. Aí depois, mas como é que vai ser essa mulher? Aí, não pode ser um padrão, né? Ela tem que ser uma mulher de verdade. Aí cada uma deu... Por isso que a ideia dos coletivos ela é tão importante para a gente foi. Porque ela é filha de várias mães, né? Ela tem que ser negra, porque ela tem que mostrar a questão do racismo. Ela tem que ser... É bom que ela tenha filhos, porque a gente tem a questão da maternidade, que todo mundo fala da importância da maternidade, porque sem maternidade não tem sociedade, mas quando você é mãe, muitas portas te fecham. Então, a gente tem que falar disso. É bom que ela seja divorciada. Por quê? Porque a gente tem que mostrar que tem pai ausente, que não vai colaborar com a sua ex-companheira e nem com os filhos. Então, ela tem que mostrar toda essa temática. É bom que ela venha de origem pobre, porque para mostrar que é possível você romper algumas barreiras. E aí criamos a Eugênia, né? Ainda timidamente, e ela sempre traz várias questões da sociedade. Ela denunciou o golpe, ela mostrou o etarismo, que é uma coisa que a gente tem trabalhado muito, tem visto, né, demais, inclusive na engenharia, o etarismo para a mulher, né, principalmente para a mulher, ela denuncia tudo. Então, a gente vai trazendo naquelas historinhas, né, que inclusive ela ganhou um prêmio, né, da ANAMATRA, Associação Nacional dos Magistrados do Trabalho, tem uns prêmios, ela ganhou na categoria cidadã, em 2016, que foi uma coisa maravilhosa para a gente, né? O reconhecimento desse trabalho. Nós traduzimos algumas... Aí depois, além das tirinhas, que saíam todo mês online, nós fizemos marcadores, que trazem as historinhas, né? E, inclusive, nós traduzimos para o inglês, porque alguns anos atrás eu fui chamada pela UNI, que é a Union Network International, que é uma entidade, é um sindicato mundial que a FICENG faz parte, para levar a nossa experiência da Eugênia, de como a gente estava tratando de forma lúdica grandes problemáticas, né? Porque ela não traz só a questão do trabalhador e da trabalhadora. Ela tratou de voto, tratou de falta de representatividade nas várias camadas, né? Não estou falando só da questão política. Então, ela é assim, é um xodó. Eu adoro, né? Eu sou fã. E aí nós criamos, como ela era tão
badalada, né? Nós resolvemos criar o troféu, foi na gestão da Virgínia, inclusive, o troféu Engenheira Eugênia. A ministra Luciana Santos é uma das que recebeu, né? E várias outras mulheres vivas. Uhum. Claro que a gente tem que sempre lembrar da nossa história, de todas as mulheres que vieram antes, mas o viva é importante. É importante você reconhecer aquelas mulheres que estão ali, estão atuando, sim. né? E em entidades também. Então, é um grande amor nosso. Cumpre muito bem um papel, né? Cumpre. Simone, pra gente encerrar, eu vou te pedir para deixar uma mensagem para quem tá escutando esse podcast, especialmente meninas e mulheres. O que você gostaria de dizer? Não desistam, para começar. Não desistam de nada. Os sonhos são possíveis. Os nossos sonhos são possíveis. Não é porque alguém disse para você que não é o seu lugar, por você ser negra, ser indígena, ser mulher ou ser de origem pobre, que você vai acreditar nisso. Não acreditem nessa falácia. É uma falácia. Uhum. É para você desistir. E se você não desistir, você menino, você menina, você mulher, você vai ter um mundo melhor. Muito bom. Foi uma conversa rica que com certeza vai inspirar muitos ouvintes, engenheiras principalmente, né, engenheiros, a refletirem sobre o papel da engenharia diante da crise climática. Simone, nós agradecemos por você aceitar o nosso convite, mesmo numa agenda corrida. Hoje é um dia corrido, é o dia do Prêmio Enedina. Simone veio hoje marcar presença aqui conosco, somar a esse evento. Então, muito obrigada por tirar um tempinho da sua agenda para conversar conosco. E esse foi mais um episódio do Fala Engenheira, que é uma produção do Coletivo de Mulheres do SENGE Paraná. Agradecemos também a você que nos acompanhou até aqui e nos encontramos no próximo episódio. E não se esqueçam de acompanhar o Instagram, as redes sociais do Coletivo de Mulheres e do SENGE Paraná, no Instagram e no Facebook, para ficar por dentro de todas as novidades do coletivo e do sindicato. Qual @ Coletivo de Mulheres do SENGE Paraná. Paraná. Obrigada, até o próximo episódio.